primeira coisa quando a gente for trabalhar aqui com a AWS é vocês procurarem. Você vai no Google lá, e óbvio que vocês já devem saber isso, mas dá um AWS Free, que ele vai mostrar sempre aqui as opções no nível gratuito. O primeiro item aqui já traz, né? Mas tem aqui também, então o meu link já estava aberto, que era esse aqui, tá? O que que a gente tem aqui? Aqui nesse link, você vai observar quais são os produtos que a AWS oferece de maneira gratuita. E ela tem aqui alguns níveis. Ela tem o que é gratuito para testes, né? O que que é isso? Ele oferece um período específico que você pode usar aquele serviço de maneira gratuita. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? É um tipo de modalidade. Você tem o recurso disponível para uso de testes gratuitamente. Tem o outro nível, que é o nível gratuito por 12 meses. Então, alguns serviços você tem um ano inteiro para usar de maneira gratuita. E a outra opção é o sempre gratuito, né? O sempre gratuito, alguns serviços você pode usar ele gratuito por todo o tempo, sendo que ele tem uma quantidade específica de gratuidade. Você pode usar por um período de 12 meses, né? Ou mais de 12 meses, mas ele tem uma quantidade, ele tem uma capacitação, como se fosse uma amostra grátis, tá? Não é que você pode usar aquilo indefinidamente, tem um período ali. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o exemplo de uma máquina EC2. Ela está gratuita por 12 meses, tá? Você pode usar 750 horas por mês, essa máquina é gratuita, tá? Porém, a gente precisa respeitar algumas regras, né? Ela tem que ser uma máquina do tipo T2 micro ou T3 micro com Linux. E depende da região, tá? Então, significa que você pode usar uma máquina dessa aqui por todo o tempo, tá? Tem aqui também S3. Você pode usar o S3 gratuitamente se você tiver até 5 GB, RDS. Então, aqui ele vai dizendo. E olha uma coisa interessante, ele está falando aqui, ó, o DynamoDB é sempre gratuito. Cara, então eu posso usar o DynamoDB gratuitamente para todo sempre? Pode, desde que você tenha aqui no máximo 25 GB de armazenamento, tá? Quantas unidades de gravação? 25 unidades. Quantas unidades de capacidade de leitura? 25. Então, assim, ele deixa que você use esse serviço de maneira gratuita, sem limites de meses, de dias, de ano, mas você precisa respeitar algumas regrinhas aqui. A mesma coisa acontece com Lambda. Por exemplo, o SageMaker ele deixa a gente usar gratuito para testes por 2 meses. Então, no geral, quase todos os serviços aqui da AWS, você tem uma versão gratuita respeitando o limite. Então, ele fala aqui que o Redshift, você pode usar ele por 2 meses de maneira gratuita, se você usar um nó DC2 Large. Significa que você vai ter essa versão gratuita, tá? Então, é bastante tempo para você experimentar, para você testar. Se a gente falar aqui no nosso workshop que vai durar 2 dias, você pode fazer 2 dias aqui de workshop e você tem algum período ali maior para você ficar testando outras coisas. Isso é bem, bem legal, tá bom? Mas vamos aqui à prática, né? Lembrando aqui que se você não tem a sua conta AWS, você também pode criar sua conta AWS, tá? De maneira gratuita, você não paga nada, e aí só tem que ter um cuidado ali na hora que você for usar o serviço, porque se você ultrapassar alguma regrinha que a AWS estipula, que a gente acabou de mostrar para vocês, você vai ter um pagamento aí que vai vir na sua fatura, tá bom? Então agora, vamos começar já a criar o nosso cluster Redshift. Como eu falei para vocês, a nossa live dura 30 minutos, então a gente não perde tempo aqui, a gente vai direto para a prática, tá? Eu vou aqui, eu já tenho uma conta criada, tá? Outra coisa interessante, você pode fazer login com o seu usuário root. O que é o usuário root, tá? O usuário root da conta AWS é aquele usuário que você usou para criar sua conta. Aquele é o usuário root. Por uma questão de boas práticas, né, e segurança,
a gente não costuma criar nossos projetos com o usuário root, tá? A gente costuma, acho que tem mais gente aqui para entrar, a gente costuma criar um usuário, e aí dentro, com este usuário, a gente vai lá e cria nossos serviços, nossos projetos na AWS. Então, eu não vou usar com o usuário root, tá? Eu vou usar com o usuário IAM. Toda vez que você vai usar com o usuário IAM, ele pede o ID da conta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? No geral, eu crio a minha conta e deixo o link salvo. Mas eu vou pegar aqui, eu tenho o número da minha conta aqui, tá? Vou colocar o número da minha conta. Ele vai perguntar qual que é o usuário. Eu tenho um usuário aqui chamado Producer, né? E agora deixa eu pegar a senha aqui no meu cofre de senha, porque eu nunca gravo as senhas, tá? Então, eu tenho um cofrezinho de senhas aqui. Então, beleza. Vou aqui entrar na minha conta. Legal? Legal, estou aqui na minha console de AWS. Ele está falando aqui, ó, o meu usuário, Produce, qual é a minha conta, né? Então, eu não estou com o usuário root, o usuário principal. E aqui eu tenho as regiões, tá? E aí eu tenho várias regiões, tá? A Norte Virgínia, normalmente você tem todos os serviços habilitados lá. No geral, quando a AWS lança um produto novo, ela começa por Norte Virgínia, é onde tudo começa. No geral, os serviços começam a ser lançados por ali. E depois ela vai expandindo isso para as outras regiões. E aí nós temos aqui a região também do Brasil, aqui, ó, São Paulo, tá bom? Salvo engano, está sendo lançado uma região no Rio, não tenho certeza, mas tem aqui São Paulo, tá? Outro ponto importante, tá, pessoal? O preço dos serviços variam de acordo com a região. Normalmente, Norte Virgínia é onde tem o custo mais baixo, tá? Então, quando você vai para o Brasil, no geral, tem um custo mais alto, tá? Aqui ficam os serviços que eu usei recentemente, então aquilo que você vai usando recentemente, a AWS coloca aqui disponível para você. Você pode marcar seus serviços favoritos aqui, você pode procurar por aqui os serviços, ou pode procurar digitando o nome do serviço. Aí tem várias opções, tá? Por exemplo, se você der um clique aqui na estrelinha como favorito, ele vem aqui e fica nesse menu de serviço que você mais utilizou, tá bom? Como o meu já está aqui, ó, Amazon Redshift, eu vou direto aqui. Vou esperar ele carregar. E aí tem uma coisa interessante. A AWS lançou há algum tempo o Redshift Serverless, né? Que é o Redshift onde você não precisa de servidor. Ele está aqui, ó. A gente pode criar uma versão trial, né? E você ganha $300 de crédito para você criar uma versão trial do Redshift, do cluster serverless do Redshift. No nosso caso hoje, nós vamos criar um cluster mais no modelo on-demand. Não vou usar, que é o Redshift gerenciado. Não vou usar o serverless, mas depois a gente pode fazer uma outra live falando do Redshift serverless, acho que fica legal essa comparação. Aqui tem algumas documentações explicando um pouco. Aqui tem um vídeo explicando como é que funciona, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e vou aqui. Aqui está o Redshift Serverless, você vê que ele está falando que é novo. Eu vou clicar aqui em Cluster. Vou aqui em nós reservados e vou mandar criar um cluster, tá? Ó, aqui ele vai... Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Deixa eu vir para cá e vou aqui, ó. Na verdade, eu vou aqui. Cluster. E ao invés de comprar novo, eu vou aqui. Criar cluster, tá? Aqui você dá um nome para o seu cluster, tá? Então, eu vou chamar aqui de cluster. Um ponto interessante aqui, ó. Perceba que ele dá algumas características aqui. O nome do seu cluster tem que ter entre 1 e 63 caracteres. Quais são os caracteres válidos, tá? De A a Z, somente minúsculas e hífen. Então, se eu colocar isso aqui, ele já vai começar a dar erro. Comecei a colocar um underline aqui e já deu erro. Então, eu vou colocar hífen, só pode ser letras minúsculas, então eu vou colocar cluster, live, não, na verdade eu vou colocar cluster, Redshift Live, tá bom? Isso aqui é um item interessante. Tem duas opções aqui. Uma é
escolher o tamanho do cluster. Você pode escolher, então você vai aqui, eu vou mostrar as duas maneiras aqui para vocês. Aquele DC2 Large, né? Ele falou que é opção gratuita e a quantidade de nós que você vai querer no seu cluster. Coloquei um. Ele está explicando aqui, ó, você pode ter de 1 a 32 nós no teu cluster. Aqui é o tamanho da tua máquina. Perceba que as máquinas, ele diz aqui a quantidade de disco e diz a quantidade de armazenamento que ele consegue colocar. Então, você tem CPU, memória, tudo ele fala aqui para gente, tá bom? Então, ele vai dando aqui os tipos de máquina. E aqui ele fala assim, ó, armazenamento. Você pode armazenar nesse exemplo aqui até 128 terabytes por nó, tá? Ele custa $13,04 por hora, tá? Quanto que ele vai custar o valor do armazenamento? Cada giga aqui custa 24 centavos por mês e essa máquina aqui tem 48 vCPUs. Então, de acordo com o tamanho, essa aqui já custa 23,26 dólares. Essa aqui já custa 1,86 dólares. Então, essa aqui é a máquina mais cara. Ela custa 13 dólares a hora, né? Essa é a mais cara. E essa aqui é a mais barata. Ela custa 0,25 centavos de dólar. Então, eu vou usar essa aqui. É claro que ela só aguenta aqui 160 gigas por nó, né? E ela tem 2 vCPUs. Mas eu vou nessa aqui, que essa aqui ele fala que é a gratuita. Ele dá uma estimativa aqui. Outra coisa, quando você está montando o seu cluster, você pode criar um banco de dados de exemplo, que ele já traz um banco de dados para você fazer alguns testes, basta você flegar aqui. Ele traz um banco de dados chamado Ticket, ele tem 28 megas, então você vê que é um banco de dados muito pequeno. Você cria o seu usuário aqui e você pode criar sua senha aqui. Opa, cadê? Eu mandei gerar senha automática sem querer. E você pode gerar a sua senha aqui. Sempre é importante ler as informações aqui que ele fala a respeito do que é necessário você ter na hora de criar a sua senha, tá? Tanto para o nome quanto para a senha. Então, eu coloquei o nome do meu usuário IA16 e eu vou colocar uma senha aqui, tá? O risco que tem é eu esquecer minha senha, tá? Depois, ele aconselha que você crie uma rule, IAM rule, para você anexar a este ambiente aqui. Por enquanto, eu não vou fazer isso, tá? Bastaria eu clicar em criar. Agora, eu não vou fazer isso. Eu fui aqui, ó. Quando você vai criar um cluster, você tem a opção de você escolher o tamanho do cluster, que é você escolhe a máquina, você diz a quantidade de nós, e aí depois você diz se você quer criar um banco de dados, usuário e senha. A outra opção é você pedir ajuda. Assim, ó, me ajude a escolher a configuração do meu cluster. Quando você diz para ele ajudar você a escolher a configuração do seu cluster, ele tem algumas informações aqui. Então, assim, os dados carregados no Redshift, em média, ficarão 3 vezes menores quando compactado. Então, eu vou dizer aqui que eu quero dados compactados e quanto que você vai ter aqui de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui, estou falando para ele que eu vou ter 233 gigas. Mas você pode alterar aqui. Ele foi aqui, topou no máximo, né? Porque aqui eu estou falando que eu posso ter até 9 teras. Então, aqui, ó, eu disse para ele que 9 teras não, 9 petas, né? Eu quero eu quero em petabytes e eu disse o tamanho máximo. Ele está falando assim, ó, aqui você vai ter um cluster de, no máximo, 9 petabytes, tá? Ele pergunta, quantos dados você consulta ao mesmo tempo, tá? Meus dados são baseados em tempo. Meus dados não são baseados em tempo. Então, eu vou colocar aqui, não são baseados em tempos. São baseados em percentual. Cara, quanto que você costuma fazer consulta do dado? Ó, eu costumo fazer consultas em até 25% dos meus dados. Então, imagina que você tem 9 petabytes de dados, você está dizendo para ele que você costuma consultar até 25% desses petabytes.
Ou você pode fazer o contrário, você pode dizer para ele que você costuma fazer consultas baseadas em meses. Ah, eu costumo ter ali no meu Redshift os últimos 12 meses. Eu costumo fazer consulta nesses últimos 12 meses. Ou você pode diminuir. Cara, eu tenho 12 meses, mas eu costumo fazer consulta mês a mês, né? Eu sempre estou fazendo as vendas do último mês, os lançamentos do último mês. Então, ele te ajuda um pouco nessa escolha. E aí, baseado nisso, ele determina o tamanho do teu cluster, tá? Você vê que eu vou fazer o seguinte, ó, ele está um cluster aqui, ele está considerando eu ter aquele cluster de 48 vCPUs, tá? O que eu vou fazer aqui? E aqui ele dá toda a questão de preço, como é que vai ser. O que eu vou fazer assim? Eu vou fazer aqui, ó, falar assim, cara, eu não vou usar petabytes, eu vou usar gigabytes. Eu vou usar no máximo 250 gigas, tá? Olha só, ele vai diminuindo aqui. Ele fala assim: agora você vai ter 2 nós. Você não vai precisar mais de 4 nós. Vou aumentar um pouco aqui. Eu quero agora 1000 gigas, seria 1 tera, né? Agora ele fala assim: ó, agora você vai precisar de 8 nós. Então, baseado no tamanho de dados que você vai ter, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, ó, 250, vou colocar isso aqui para tera, tá? Eu vou colocar isso aqui para tera. Eu estou dizendo para ele que eu vou ter um cluster com aproximadamente aqui 200, vou colocar aqui o zero, né? 250 teras de dados. E aí, o que esse processo faz? Ele fala assim, para você conseguir suportar 250 teras de dados, é importante que você tenha 24 nós no teu cluster, com esta configuração, tá? E ele fala assim, ó, isso vai te custar este valor por ano. Cada nó vai custar 13 dólares e 4 centavos, tá? Aí ele fala assim, ó, isso aqui, se você estiver escolhendo uma máquina on demand, aquela máquina que você não faz uma reserva para compra. Se você fizer uma reserva de 1 ano, o seu preço, este preço vai cair praticamente pela metade. Se você fizer uma reserva de máquina de 3 anos, o teu preço vai cair para cá. E olha só, aqui era 13 dólares a hora, aqui ela cai para 4 dólares. Aqui ela cai para 2 dólares. Então, ele está falando assim, ó, se você sair deste tipo de máquina para esse tipo, você vai ter uma economia de 33%. Se você sair desse tipo de máquina para esse tipo de máquina, você vai ter uma economia de 61%, tá? Aqui vale uma explicação, tá, gente? Quando vocês estão trabalhando com o uso de máquinas EC2, você tem máquina on demand, que é você vai pegando a máquina de acordo com a sua necessidade, e máquinas reservadas. Quando você pega uma máquina reservada, você está fazendo um contrato com a AWS, dizendo que você vai usar aquela máquina por 1 ano ou por 3 anos. Como você está pagando, você fez um contrato com a AWS e você vai pagar por esse período, a AWS te oferece um desconto naquela máquina e automaticamente você paga mais barato. Tudo bem? Então, aqui era só um exemplo de 2 maneiras de como você pode trabalhar. Aqui eu vou descer bastante e vou dizer que eu vou usar no máximo 1 giga. No máximo eu vou consultar 1 mês e eu quero manter esses dados aqui no máximo 1 semana. Aí ele fala assim, para este tamanho, você trabalhar com 1 giga, você consultar dados aqui, manter seus dados aqui por 1 mês, né? Você vai ter um cluster aqui com 1 nó. Tá? E o resto é tudo igual. Ó. Carregar o banco, criar um banco de dados de exemplo, seu usuário e sua senha. Eu já esqueci qual foi a senha, então eu vou colocar de novo aqui, só para eu não correr o risco de não conseguir conectar no banco. Tá? Tem outras informações aqui que a gente vai ver depois, mas para agora não é importante. Vou dar um clique em criar. Essas outras informações que eu falei aqui que não são importantes, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Espera aí que ele está reclamando de alguma coisa. Acho que é o parâmetro...
o parâmetro de senha, ele está falando aqui, ó, que eu só posso ter letras minúsculas, né? E na minha senha eu acho que eu coloquei letras maiúsculas, se não me engano, é isso, tá? Então deixa eu colocar aqui letras minúsculas. Vou mandar criar. Tem mais alguma coisa? Ah, não. Tem que conter uma letra maiúscula. Eu devo ter colocado alguma coisa. Acho que eu coloquei caracteres especiais. Uma letra maiúscula e números. É só ler a informação embaixo que vai dar certo, né? Bom, agora beleza. Vou tirar os avisos aqui e ele está criando o meu cluster, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando você criar o seu cluster com esse nó aqui, DC2 large, lembrem-se que aqui ele está falando que quando você cria esse cluster aqui, eu vou chamar aqui Redshift, ele está falando aqui, ó. Cadê o Redshift? Ó, teste gratuito durante 2 meses, se você usar uma máquina DC2 large, durante 2 meses. Foi o tipo de máquina que eu escolhi, DC2 large. Detalhe, tá? Você só pode criar um cluster para usar esse tipo de máquina uma vez. Se criou uma vez, a AWS entende que você já criou o teste, se você criar outra, ela vai reclamar, tá? Eu sei que eu comentei com vocês que a nossa live só durou 30 minutos, eu fiquei conversando com o pessoal aqui nos primeiros 5 minutos, e aí a gente começou a live, a gente não vai passar muito das 8h30, tá bom? Enquanto eu crio aqui, vou retornar um recado para quem chegou depois. A live acontece toda segunda-feira, de 8 às 8h30. A nossa live não vai durar mais do que 30 minutos. E toda segunda a gente traz um conteúdo aqui que vocês consigam usar no dia a dia de vocês. Mandei o link no chat, que ainda a gente não divulgou. Quem chegou agora, vê se consegue pegar. A partir da segunda, a partir da terça-feira que vem, terça e quarta, nós vamos ter um workshop gratuito sobre Redshift, que a gente vai ter muito mais coisa no link, aí vocês podem ver o que vai acontecer no conteúdo que a gente vai trabalhar a partir da terça-feira. Aí nesse conteúdo a gente vai falar de IAM, criar usuário, criar uma role no IAM para usar aqui no Redshift, fazer carga de dados aqui no Redshift, então tem bastante coisa legal. Em média aqui, eu não lembro, acho que aqui leva uns 15 minutos, talvez. Vamos ver algumas informações aqui, tá? Eu cliquei aqui em cima do cluster, ele não está disponível ainda, ele está sendo criado, ó. Você pode ver que ele está criando, mas eu já posso clicar nele aqui e ter algumas informações, tá? Então, ele traz o nome do cluster, ele traz o estado atual, vai trazer as informações aqui de criação, ele está dizendo o tipo de nó, lembre, esse tipo de nó aqui é o tipo de máquina EC2 que esse cluster vai utilizar, tá? Ele está dizendo que ele é um cluster de produção, né? O ideal é a gente criar um cluster de dev, tá? Que aqui no meu, essa minha conta aqui, ela não é uma conta nova. Então, você pediu para mandar o link novamente, deixa eu pegar o link aqui enquanto está carregando. Deixa eu colocar aqui enquanto sobe o cluster. Aí o link. Deixa eu mandar outra coisa que eu. Deixa eu pegar aqui outra coisa que eu mandei para a galera. Eu mandei aqui também, Anderson, o link do site. O primeiro link é o link do site, estou mandando aqui novamente. O segundo link é o link do YouTube, onde a gente vai subir esse vídeo amanhã, tá bom? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui em EC2, só para ver se tem alguma máquina lá que a gente já consiga. Acho que a gente não vai conseguir visualizar nada aqui, tá? Mas vamos. Não, não vai aparecer aqui. Beleza? Não tem problema. Vou voltar lá para o cluster.
Eu só quero esperar que o cluster suba. Aqui ele sempre está aparecendo algumas informações falando que está liberado o novo Query Editor versão 2, tá? E aí depois pra gente isso aqui agora não vai fazer diferença, tá? Acho que deu uns 15 minutinhos aqui para este cara subir. Enquanto sobe, deixa eu ir mostrando para vocês aqui, abrindo o link, para que vocês possam visualizar aquilo que eu estava comentando com vocês, tá? Deixa eu ver se abre aqui. Acho que abriu. Aqui, ó, vocês vão poder se inscrever no workshop, como eu falei, 10 e 11. Um ponto interessante, a gente vai começar um pouquinho mais cedo, tá? Começa às 19, vai até às 21, 2 horinhas no máximo, mais que isso fica muito cansativo. E aqui o que a gente vai ter nesse workshop a partir da terça-feira, tá? A gente vai entender um pouco da arquitetura, não só criar um cluster, mas entender como que a arquitetura por trás do Redshift funciona. Aí nós vamos criar um cluster, vamos começar a trabalhar com Query Editor, vamos entender o conceito aqui de chave primária e chave estrangeira, que não é exatamente igual num banco relacional comum que a gente conhece. Vamos trabalhar com esse conceito de inserir dados numa tabela do Redshift, e aqui dados usando linguagem SQL por enquanto, atualizar e pausar um cluster, que esse é um ponto interessante. O Redshift, no modelo on demand, no modelo gerenciado, quando você não está usando, você pode pausar o ambiente para você não ficar pagando por um ambiente que você não está usando, tá? E aí nós vamos entender um pouco mais do uso do SQL dentro do Redshift, conhecer um pouco sobre View, como é que eu trabalho com Views aqui dentro, conhecer ali, aqui são os comandos básicos de SQL que a gente vai aprender como é que a gente usa isso dentro do Redshift. E aí, aqui começa a ter um item interessante. Criar um usuário dentro do Redshift, o conceito de Grant aqui muda algumas coisas, liberar acessos a um banco de dados de exemplo para um outro usuário novo, nós vamos aprender a criar banco de dados, e aí nós vamos usar o comando copy, que é o quê? É como você pega um dado, um arquivo, que está lá no seu bucket S3 e carrega ele para dentro do Redshift. A gente vai fazer isso. E aí nós vamos ver como criar usuário, né? Usuário no IAM para usar no Redshift, e aí vamos usar, de fato, o comando copy para a gente copiar dados. Cara, o meu dado teve uma ingestão no meu lake, eu trabalhei esse dado no meu lake e agora eu quero levar ele para dentro do Redshift. Como é que eu faço isso? A gente vai fazer isso através do comando copy. É claro que eu vou trazer o dado já trabalhado aqui, para a gente não ter que ficar fazendo TL, mas eu vou mostrar isso para vocês. Aqui ele já está dizendo o quanto que a gente tem de armazenamento, 160 GB, o quanto foi usado, porque aquele nosso banco de dados ele é muito pequeno. Outra coisa que vocês podem ver, ele já cria os links aqui para que vocês possam trabalhar, os endpoints, o URL do Drive JDBC, porque você tem a possibilidade de conectar no Redshift com algumas aplicações externas, ou seja, você não precisa ficar trabalhando nessa console da AWS, até porque se você vai liberar essa ferramenta para um usuário da sua equipe trabalhar, no geral você não precisa dar console para a pessoa ficar conectada na console. Você vai criar um usuário de banco de dados para ele e vai liberar para ele usar com alguma ferramenta, como o Debeaver e algumas outras ferramentas aqui que você pode fazer. E aí você faz isso através dos drives, seja JDBC ou ADBC, para quem usa mais ali o Windows, mas o JDBC usando os dois, o Windows, Linux, Mac, qualquer coisa, você pode usar, tá bom? Deixa só ver se termina. Outra coisa, aqui você tem algumas opções, né, que é da parte de performance do cluster, e ele vai dando alguns gráficos de CPU, memória, disco. É claro que isso não está carregado, porque a gente não tem dados ainda, tá? Aqui, para você ver a parte de consultas, ele dá um histórico aqui das consultas, a performance de consulta, quais são as consultas que estão consumindo mais. Também a gente não tem nada agora. Aqui a parte de algumas propriedades de configurações do banco de vocês, consultas programadas, você pode criar consultas programadas, você pode programar pausa desse ambiente para ele parar e voltar
automaticamente, tá bom? A parte de manutenção aqui, também a parte de backup, a gente cria snapshot, que são os backups. Então, tem uma série de itens aqui que a gente tem. E propriedades, tá? Aqui em propriedades, um item interessante. A gente vê o nome do banco, qual é a porta padrão que a gente usa e o nome do usuário que nós criamos, tá? Se você precisar alterar alguma coisa, a gente tem aqui para alterar. Ponto importante, quando tudo isso estiver funcionando, lembre-se que esse é o usuário administrador. Se por algum motivo você precisar alterar a senha desse usuário administrador, esse botão vai estar disponível para que você possa editar as credenciais do usuário. Aí você consegue trocar a senha do usuário administrador. Isso não está disponível porque nosso cluster ainda está sendo configurado, tá? Ele está, inclusive, demorando mais do que eu gostaria. Achei que fosse ser mais rápido, mas no ao vivo tudo fica mais lento. Agora sim, está disponível aqui, tá bom? Deixa eu ver se a propriedade lá já liberou. Cadê o botãozinho de propriedade? Ó, já liberou o botão, como eu havia falado para vocês. Então, clicou aqui, pode trocar a senha do usuário, tá bom? Não quero trocar. O que eu quero fazer agora? Está aqui o meu cluster pronto. Vou voltar um pouquinho antes, ó. O cluster está aqui, criado, tudo bonitinho. Ele já traz algumas informações. Ele criou um primeiro snapshot. O snapshot aqui é uma espécie de backup. Ele já criou o primeiro, tá? Então, está disponível o meu cluster. Eu vou clicar aqui no meu cluster e vou clicar aqui em consultas. Ele tem o editor de consultas V1 e o V2, tá? Vou clicar aqui no V1. Vou clicar em conectar-se ao banco, tá? Esse é meu cluster. Se eu tiver mais de um cluster, ele mostra aqui, mas no meu caso só tenho um, tá? O nome do nosso banco de dados. Lembrando, vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui só para a gente não perder aqui onde a gente tem essas informações. Quando você clica no seu cluster, tá? Que você vem aqui em propriedades, ele diz o nome do banco que ele criou, a porta e o usuário. Então, vamos lá de novo. Aqui, vou clicar aqui, conectar-se ao banco, tá? Nome do cluster, qual o nome do banco? Qual o nome do usuário? IA16. E aí, vou conectar, tá? Opa, ele disse que o usuário... Ah, tá. Beleza. O que que aconteceu aqui? Eu não adicionei a role aqui. Então, eu vou voltar aqui. Agora sim, ó. Conectou. Aqui o usuário, dev. E aqui ele já criou um banco de dados com algumas tabelinhas para vocês. Ele já traz alguma informação aqui. Só conectar. E ele já vai trazer os dados aqui para a gente. Tá bom? Ó, beleza? O que que acontece aqui, tá? Quando a gente cria aquele banco de dados, ele cria um banco de dados de dev, ele cria um esquema public e ele traz aqui essas tabelas que ele já criou aqui. É uma tabela que trabalha com venda de eventos, tá? Então, ele traz todas essas tabelas aí. Então, basicamente, você aplica esses selects aqui na tabela que você quiser, event. Eu vou colocar um limite aqui, limite 10, para trazer só uma quantidade específica de linhas. E aí ele vai trazer aqui embaixo, beleza? 10 linhas, ok? Então aqui são a tabelinha, se você clicar aqui, ele vai trazer quais são as colunas que compõem aquela tabela. Tá bom? Então, recapitulando. Criamos o cluster, criamos nosso cluster, tá? Ele tem esse tipo de nó, ele tem uma capacidade de 160 gigas, tá? E aqui tem os links que vocês podem usar para conectar com outras ferramentas. O nosso usuário aqui, você pode dar o nome que você quiser na hora que você está criando, e eu dei o nome errado, por isso que eu não estava conseguindo logar. A porta padrão dele é a mesma porta do Postgres, 5439, e você pode usar essa porta para se comunicar. Aliás, beleza, criei meu cluster,
agora eu vou parar ele porque eu só vou mexer nele amanhã. Você vem aqui em ações, manda pausar, ele diz pausar agora, vou mandar pausar, e aí ele vai pausar o meu cluster. O que que significa isso? Que como você não está usando esse ambiente a partir desse momento, a AWS não cobra nenhum custo de você, porque você não está usando a ferramenta, tá? Então, toda vez, se vocês criarem para estudo, você cria, quando você terminar de estudar, vai lá e você desliga o ambiente, manda pausar o ambiente para que você não tenha que ficar pagando, beleza? Pessoal, é isso. A gente volta a se falar na próxima segunda. Na próxima segunda, provavelmente, eu deva trazer uma apresentação de uma ferramenta para simulados, para quem está trabalhando aí para fazer uma certificação AWS e está procurando ferramentas, plataformas para fazer simulados.